Eduardo Pinzon está ao vivo nesse momento em uma padaria aqui na Zona Sul de Porto Alegre, porque temos um alerta importante. O preço do cacetinho vai subir. Reflexo lá da guerra, do outro lado do mundo. O Pinzon vai explicar pra gente por que o trigo está em alta e isso tem reflexo no nosso dia a dia na padaria, Pinzon. Vai daí, meu amigo! Pois é, Lara, bom dia para você mais uma vez, aos nossos amigos que eu ainda não saudei nessa quinta-feira. Pois é, a questão é o seguinte, Lara, alta demanda do trigo, com essa situação envolvendo a guerra também, o preço do grão disparou e aí, consequentemente, vai pesar no bolso de quem consome aquele tradicional pão cacetinho, o pão francês. Por isso nós viemos até uma padaria na Zona Sul aqui de Porto Alegre para mostrar para vocês o nosso glorioso pão francês, o pão cacetinho. Aqui ele já está pronto, temos o integral, temos o tradicional crocante com aquela casquinha maravilhosa. Lá ao lado a nossa amiga já está montando também uma bandeja com o pão francês, o pão cacetinho comprado congelado. E nós vamos conversar com o pessoal aqui da padaria, conversar com o Jordan. Jordan, bem-vindo aqui ao Guaíba no Ar. A produção a 1000 aqui, mas esse preço do trigo interfere no que para vocês aqui? Bom dia. Bom dia, tudo bem? O preço do trigo interfere muito porque a gente não repassa o nosso preço para o cliente. A gente tenta sempre segurar o máximo possível. A gente produz muitos salgadinhos. A gente produz cerca de 10 mil salgadinhos por hora. Nós temos uma máquina, os salgadinhos, croquete com requeijão, coxinha de frango, bolinho de queijo, tudo novinho, a gente faz tudo no dia, uma produção gigantesca para poder suprir a demanda. Isso tudo usando trigo? Isso tudo usando trigo. O trigo praticamente é a nossa matéria principal aqui da empresa hoje. E com esse reajuste que está tendo a todo momento, acaba interferindo bastante. A gente está vendo, ali temos a farinha, isso, e a produção aqui muito rápido, junto com o trigo também. O pão cacetinho hoje, quanto é que está o quilo aqui na padaria? 11,20 o quilo do pão. Tá bom o preço? E o consumidor, vocês dizem que tentam segurar um pouco o valor para repassar para o consumidor. Tá bom esse preço, né? Tá ótimo, tá. O nosso preço é um dos melhores que a gente está segurando. A gente mantém sempre a mesma clientela. O pessoal compra aí há mais de 50 anos, a gente tem clientes fidedignos. Perfeito. Aqui nós estamos vendo é o pão francês congelado, que vocês compram ele pronto e aí só cozinham ele aqui. Isso, eles vêm congelado, a gente retira ele, deixa ele em temperatura ambiente, a gente faz o esteiramento dele, colocamos na esteira ele, aí ele faz toda a fermentação numa câmara climática. Depois que ele fez a fermentação, a gente retira ele, faz o corte para gerar aquela pestana, né? E daí a gente bota para assar. Cerca de 15 minutinhos ele já está perfeito para ir para a vitrine. Agora, é um mercado que vocês têm que ficar sempre muito atento também aos fatores externos, como nesse caso aí tem essa situação envolvendo a guerra, uma alta demanda pelo trigo e esse aumento também. Para se ter uma ideia, viu, Lara, uma pesquisa recente feita pelo IBGE, o Índice de Preço ao Consumidor, dá conta que no mês de abril, mês passado, das 26 capitais pesquisadas, 22, inclusive Porto Alegre, registraram um aumento muito grande no preço do pão cacetinho, do pão francês, que ele é o xodó do café da manhã e também do final da tarde, para quem faz um lanche na hora da janta, né? Sim, é isso mesmo. O pão cacetinho, o pão francês é o principal. Tem gente que vem aqui todos os dias pegar o pão cacetinho do dia. Quantos por dia vocês assam? Cerca de 600 pães por dia, mais ou menos, pão francês. Agora me chamou a atenção em relação aos salgados, é um número enorme também. Sim, nós produzimos muitos salgados. A gente trabalha muito com eventos, né? Tem muitos clientes que optam pelos nossos salgados já faz muitos anos e eles não trocam, porque eles sabem da qualidade, né? Que é um produto feito diariamente, que é sempre desenvolvido da melhor maneira possível, dos melhores produtos, com as melhores farinhas, o melhor trigo.
Ali a gente está vendo montando também um bolo ali atrás com um morango. O rapaz, o confeiteiro, estava fazendo. Vai trigo ali também? Vai trigo na massa folhada. Vai trigo na massa folhada. A gente faz uma massa folhada, são feitas 5 camadas de massa folhada. E esse aqui é um tradicional nosso, que é a minha folha de morango com nata. E também temos o trigo interferindo provavelmente nos valores. Ele está sendo feito ainda, né? Está sendo finalizado com o merengue, com esse creme. E tudo isso vai o trigo. Tudo vai o trigo. Aqui o trigo faz parte de praticamente toda a operação. E no caso do pão cacetinho, que eu vou pegar um aqui, ó, o segredo dele é consumir muito também o farroupilha, né? O tradicional sanduíche com o salamito, com também o queijo e um pouquinho de manteiga. Esse aqui eu acho espetacular, eu gosto do pão cacetinho crocante, né? Qual que é o segredo para conseguir chegar a ele assim? Tem pessoal que gosta dele um pouquinho mais passadinho, um pouco mais escurinho ou o mais clarinho também. Sim, o pão ele é um processo, né? Ele tem que ser feito, todo o processo dele conforme as instruções, porque se eu deixar o pão muito tempo na estufa, uma estufa muito quente, ele explode. Se eu deixar ele em temperatura ambiente, ele não vai crescer da maneira que tem que ser, ele tem que ficar numa fermentação, na temperatura certa, na climática, para ele desenvolver o melhor dele. E daí a gente, na hora de assar, tem que dar o vapor, tem que manter toda a textura dele, para ele não sair desconforme. Quem sabe faz ao vivo, né? Mostrando pra gente aqui, ficar atento aí ao preço do pão cacetinho, que deve sofrer aí uma oscilação nos próximos dias, por isso que a gente veio aqui de perto conferir essa situação envolvendo o preço do trigo, que é a matéria-prima desse aqui, que é um xodó no café da manhã dos telespectadores no Guaíba no Ar. Guerreiro, ele vai suportando esse aumento enquanto dá para não repassar para o consumidor que já está estrangulado. Uma cesta básica aí representando mais do que metade do salário mínimo aqui em Porto Alegre. Parabéns pelo trabalho, fiquei chocado com a quantidade de salgadinhos produzidos diariamente. Meus parabéns aí para essa equipe guerreira, viu, Pinzon? Tá certo, Lara. Eu também me chamou muito a atenção esses números e a produção que começa ainda na madrugada, né? O trabalho do padeiro, o trabalho do confeiteiro, que é uma profissão espetacular e que faz essas maravilhas aqui que a gente adora. Acordam junto com a gente que também madrugamos, nós madrugamos para te manter bem informado. Valeu, Pinzon. Come esse cacetinho aí com queijinho, põe na chapa, que eu tenho certeza que tu vai passar o dia muito bem. Até o próximo contato.